Olá, é um prazer estar com vocês aqui no dia 4 de junho, no nosso chat. A Dolores me pergunta, professora, o indivíduo, em algumas circunstâncias, pode ser oral e anal? Claro, pode ser oral, anal e fálico. Nós vamos ter uma fase, Dolores, em que nós temos características mais ativas de uma das fases. Por exemplo, eu sou preferencialmente oral, né? Tanto é que eu sou professora, palestrante, eu falo, né? Eu gosto de falar. Mas eu não sou, dificilmente eu tenho uma circunstância anal. Eu sou mais oral fálica, né? Gosto de falar e sou exibidinha. Então, são características minhas. Porque mesmo que nós façamos análise, como eu já fiz, nós tiramos a parte negativa, né, da fixação nas fases, mas mantemos características que não são prejudiciais. Então, por exemplo, um fálico, ele poderá ser narcísico primário ou narcísico secundário, que já não seria um grande problema. Um anal, ele pode ser anal desde que ele não sofra e não consiga gastar dinheiro para benefício próprio, que é diferente de uma pessoa que é econômica. Então, há uma diferença entre ser avarento e econômico. Essa é a diferença entre ser anal e ser equilibrado. Né? A terapia, a análise em psicanálise, a terapia psicanalítica que você faz no consultório, não é para você não ter mais uma característica de uma fase, mas é para tirar a parte negativa da característica da sua fase. Então, por exemplo, um oral compulsivo, ele vai poder ser uma pessoa que come exageradamente. E come porque ele está fixado na fase oral. Ou ele poderá até não comer. Ele poderá ter problemas na mastigação, onde ele teve problemas com aquilo que Melanie falava, que era a oral canibalística, que é a mordedura. Né? Então, é muito interessante a sua pergunta, Dolores, porque ela mostra que a teoria freudiana, ela é tão interessante que ela se linka todinha entre si. Né? Então, respondendo a sua pergunta, o indivíduo em algumas circunstâncias pode ser oral e anal? Pode. Pode ser anal fálico, oral anal, fálico anal, enfim, você pode fazer a misturada que quiser, porque você vai ter pacientes e seres humanos de qualquer forma. Não sei se vocês que estão online têm perguntas, porque eu tenho uma porção delas para responder aqui. Mas se vocês tiverem, vocês vão poder fazer agora. Ou quem não estiver, deixa aqui no sbpi@sbpi.org.br. Aqui são as perguntas. Vocês que têm me pedido para arrumar um analista online, eu tenho mandado isso para vocês. É só vocês que precisam fazer terapia e precisam de um analista online. É só mandar aqui para o sbpi@sbpi.org.br. Professora, eu gostaria de saber como tratar um narcisista. Bom, Patrícia, veja bem. Quando você faz uma terapia em uma pessoa, você não trata somente o narcisismo. Você não trata uma patologia exclusiva de uma maneira, como, por exemplo, você vai no médico, você está com uma bactéria e toma um antibiótico. Não funciona exatamente assim. O tratamento de um narcisismo, ele é o tratamento de qualquer coisa. É que você veja bem, quando você aplica a psicanálise, as técnicas da psicanálise, elas servem todas para tratar qualquer neurose, qualquer patologia. O que você precisa saber é se esse indivíduo, quais são as teorias que cabem mais na patologia dele. Então, como tratar um narcisista? Depende. Eu não tenho como te responder, a menos que você me mande um caso específico com toda a ficha anamnética. Aí eu posso ser mais precisa, compreende? A tua pergunta é muito abrangente. O Valdinei diz, boa tarde, professora Fátima. Como citado na aula passada, a bebida alcoólica diminui a censura do superego. Perfeito. Podemos levantar a hipótese que quando diminuímos a censura, nos aproximamos cada vez mais
do que realmente somos ou gostaríamos de ser? Seria o processo de individuação? Não, para, não tem nada a ver. Não. Aonde integramos os opostos, como por exemplo a sombra e a persona? Não, para. Quando você toma álcool e diminui a censura, o que vem é o que está censurado. O que está censurado, mas o que é censurado para cada um. Por exemplo, eu tenho uma paciente que censura a própria agressividade que ela tem. Então, quando ela bebe, ela solta a agressividade. Eu, particularmente, como sou uma pessoa que não tenho muito superego, quando eu bebo, a única coisa que acontece é que eu tenho sono. É por isso que eu desisti de beber, porque para dormir, né? Então, assim, não faz nada. Existem pessoas que têm tanto superego que elas podem tomar um barril de chopp. Não vai acontecer nada, elas vão continuar iguaizinhas. Depende da quantidade de mecanismo de defesa que o indivíduo tem. Agora, o que o superego baixa na pessoa é aquilo que ela considera censurável. Mas isso é particular a cada um. Então, isso não se aproxima o que realmente nós somos ou gostaria de ser. Se aproxima, não. Chega absolutamente em cima daquilo que nós temos desejo, queremos fazer e não temos coragem. Mas não é exatamente o que nós somos, porque o que nós somos é uma coisa muito complexa. Eu te diria assim, Valdinei, eu sou ou eu estou psicanalista? Eu estou e sou. Não sei por quanto tempo serei, mas eu estou. Então, essas colocações verbais, elas são complexas de serem respondidas, porque precisamos aplicá-las em casos concretos de pacientes. Mas que o álcool baixa a censura, baixa. Isso depende da censura de cada um. E não aproxima isso exatamente do que cada um é. Porque pode aproximar cada vez mais da neurose e a pessoa não ser esse neurótico. Ele apenas estar neurótico e o álcool desinibe a própria neurose. Ou seja, suponhamos que você, não digo você, mas um sujeito que gosta muito de bater, ele toma álcool, bate nas pessoas, mas não é a essência da alma dele, é a neurose dele. Então, o que nós podemos dizer é que o álcool talvez nos aproxime muito da nossa neurose que está recalcada, ok? Aonde integramos os opostos, como por exemplo, sombra e persona. Nós integramos, não é na teoria exatamente, nós integramos no momento que atendemos o paciente. Não sei se você me entende. Então, no momento em que nós atendemos o paciente, é que nós fazemos essa integração. Não adianta que eu integrar, e tem coisas que não... Assim, na teoria pode haver uma oposição, mas na prática não há oposição. Né? Existem partes diferentes de um todo. Então, existe a persona, existe a sombra. A persona são as máscaras que nós exercemos durante o dia. Então, aqui neste momento eu sou a professora Fátima. Lá na minha casa eu posso ser a esposa, eu posso ser a mãe, eu posso ser a empregada doméstica. Certo? Que são as minhas personagens. E a minha sombra é aquilo que eu não sei de mim. O que nós podemos juntar é com a teoria freudiana, aonde as minhas personas é aquilo que eu tenho no inconsciente das pulsões do desejo, né? E a minha sombra é o que está recalcado no inconsciente. Aí sim, nós estamos fazendo a integração dos conceitos. Mas não é integrar conceitos de um autor com o mesmo autor, é integrar conceitos de um autor com outro autor. Não sei se eu me fiz entender. Patrícia, entendi agora. Então, a Heloísa me mandou uma pergunta aqui que eu não compreendi. Ela diz assim, as técnicas utilizadas em uma sessão passam pelo conselho? Eu não sei se ela está falando se é o conselho de psicanálise ou se é o conselho de aconselhamento. Bom, se for conselho de aconselhamento, não. Psicanálise não tem nada a ver com aconselhamento. Nada. Aliás, um psicanalista e um terapeuta de regressão jamais vai aconselhar. Nunca. Porque se você der um conselho para um paciente seu, suponhamos que você diz assim para o seu paciente, olha, eu vou lhe dar o conselho e você se separe do seu marido porque a vida de vocês, a sua vida não é boa porque você precisa se separar. Aí você deu o conselho, a pessoa vai lá e se separa. Daqui um mês a pessoa volta na terapia e fala assim, olha, a culpa é sua,
eu agora estou sem dinheiro, meu marido que pagava as contas, eu estou triste porque eu gosto dele, ele não queria me separar e a culpa é sua. Ele transfere a responsabilidade para você porque você aconselhou. Então, psicanálise e terapia de regressão não é conselho. Absolutamente, Heloísa, nunca use conselho. Conselho é para religiões que fazem aconselhamentos, que são ótimas, maravilhosas, mas são outras coisas. Conselho, quem dá é amigo, parente, né? Mas psicanálise não aconselha ninguém. Psicanálise usa técnicas aonde nós somos facilitadores do inconsciente para que o paciente decida o que ele quer da sua vida. Então, nós tornamos consciente, Heloísa, para o paciente, o id e o superego, os seus desejos e as suas censuras. E o ego, que é a consciência, escolhe o que vai fazer com isso. Então, nós ajudamos o paciente a encontrar aquilo que ele quer e por que ele não pode fazer. E ele deve tomar uma decisão e assumir a responsabilidade do que vai fazer. Né? Para que depois ele saiba, o que nós podemos ajudar o paciente é entender as consequências das possibilidades do que ele pode fazer. Ou seja, tudo na vida tem um preço e tudo tem uma consequência. Então, se você se separar do seu marido, poderá acontecer isso, poderá acontecer aquilo, poderá. Então, a escolha é livre, mas você está... Agora, esse poderá tem que ser um poderá embasado com conhecimento teórico psicanalítico. Eu estou falando aqui em palavras simplórias para que vocês entendam. Né? Mas não é chegar para a pessoa e dizer assim, olha, vamos escrever aqui, vamos desenhar o coaching da sua existência. Coaching é uma coisa, psicanálise é outra, tem nada a ver. Ok? Nós vamos ajudar a pessoa a perceber os caminhos que ela tem, né? E as possibilidades desses caminhos. Né? E ela tem uma noção dos caminhos e dos desejos. E ela vai optar e saber que ela vai bancar a responsabilidade das suas escolhas. E sabendo que não é possível adivinhar as consequências, mas tudo na vida tem um preço e uma consequência. Certo? Se eu plantar uma couve de maneira que ela tenha semente na terra, provavelmente ela vai florescer. Se eu pegar uma couve, plantar as folhas e a semente para fora, provavelmente ela não vai crescer. Mas são possibilidades. E a pessoa tem que saber as probabilidades da sua vida. Porque nada é absolutamente certo que vai acontecer. E nós, psicanalistas, temos uma regra muito bem desenhada por Sigmund Freud, chamada de neutralidade. Então, quando nós vamos atender, nós precisamos usar da regra da neutralidade, ou seja, nós não somos juízes, advogados, promotores, nós não podemos opinar em nada. Se o paciente perguntar, mas o que você acha que eu tenho que fazer? A resposta sua tem que ser, mas você, o que acha que deve fazer? O que você quer fazer? Por que você está me perguntando de uma forma que eu te dê a resposta? O que eu sou para você? Muitas vezes o paciente diz assim, você é meu professor, você é minha professora. Aqui eu sou a professora Fátima. No consultório, eu sou uma parede, onde você projeta o que você desejar, transfere o que você quiser, mas eu não contratransfiro nada. Eu sou uma parede, que sou um espelho onde você vai se ver refletido. E eu vou te ajudar, paulatinamente, a chegar nos conceitos do teu inconsciente, né? E você vai resolver o que fazer com eles. Percebe? Claudinei, você não me respondeu. Estou esperando. Ó, lá embaixo. Ah, meu Deus do céu. Sim, compreendi. Obrigado. Minha neta está caindo. Terei que sair. Obrigado. De nada. Então, a semana que vem a gente se vê, tá? Mas você certamente depois vai ver o resto do chat lá no YouTube. Não é isso, Ana? Sheila. Olá, Fátima. Tudo bem? Tudo bem, Sheila. Gostaria de saber se o símbolo do Jung tem o mesmo significado das representações para Freud. Não. Freud e Jung romperam, passaram 13 horas numa conversa ininterrupta e romperam porque Jung não concordava com as teorias da sexualidade infantil e entre outras. Então, eles romperam, ok?
Nós, da integrativa aqui, da Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa, é que estamos tentando fazer as pazes entre os dois. Maneira de dizer, claro, porque já morreram ambos. Mas fazer as pazes teóricas, ou seja, juntar as teorias e aplicá-las aos pacientes para o benefício das pessoas, não desprezar como os ortodoxos freudianos fazem, dizendo que Jung não era psicanalista, que Reich não era psicanalista. Então, a integrativa compreende que todos têm o direito de se manifestar, dar teorias psicanalíticas, nós devemos aplicar essas teorias na parte técnica e verificar se isso é real. E ninguém pode nos tirar esse direito só porque alguém não gostou das teorias, experimentou e não deu certo. Né? Pode não dar certo para um, mas pode dar certo para outro. Para mim, Maria de Fátima Mora, o meu curso de regressão é inteirinho baseado em Freud, Jung e Reich. E dá muito certo. Eu estou há 40 anos trabalhando. Se não desse certo, eu já estaria fora. Então, assim, Sheila, muito obrigada pela pergunta. Não tem o mesmo significado que as representações para Freud, mas para a integrativa há muitas representações, como, por exemplo, a ideia da causalidade do Freud, que seria o determinismo psíquico, né? E a sincronicidade do Jung. Para nós, elas são muito parecidas, muito complementares. Certo? As representações da sincronicidade e da causalidade dentro do determinismo psíquico do Freud, para mim, da integrativa, para nós da integrativa, elas têm tem questões similares muito grandes, tá? Paulo, então desculpa aí, você está perguntando que se Freud dividiu inicialmente a mente em pré-consciente, consciente e inconsciente. Depois, a posteriormente, essa divisão lançou os conceitos id, ego, superego. Os conceitos id, ego, superego substituíram os conceitos iniciais de consciente, pré-consciente e inconsciente, ou id, ego, superego são a subdivisão do inconsciente? Obrigada, Paulo Pezzi. Paulo, é o seguinte, o que acontece é que quando Freud fez o que nós chamamos de aparelho psíquico, esses conceitos, um não substitui o outro, eles fazem todos parte do conceito de aparelho psíquico. Então, ele vai chamar o aparelho psíquico, Paulo Pezzi, ele vai chamar o aparelho psíquico de uma divisão, né? Esse aparelho psíquico ele vai dividi-lo primeiro de uma maneira topográfica, como se um topógrafo é um homem com um aparelho que divide a Terra em pedaços, né? Quilômetros, acres, metros, sei lá, divide. Então, essa divisão, né? Essa divisão topográfica do aparelho psíquico, ele vai dividir lá em lugares. O lugar do consciente, do pré-consciente e do inconsciente. Então, são os lugares da mente. Então, é a primeira divisão que ele faz. Depois, ele faz uma segunda divisão, que é a divisão estrutural. Então, tudo bem, se já tem lugares, nós já temos lugares para pôr a sanidade e a loucura. Aonde? No consciente, no pré-consciente e no inconsciente. Mas agora, o que nós vamos colocar nesses lugares? Nós vamos colocar o id, o ego e o superego. Que é uma nova hipótese, que é a hipótese do aparelho psíquico, a sua forma estrutural, como ele se estrutura. E depois ele faz uma relação entre a parte topográfica e a parte estrutural. Ele inicialmente tinha pensado numa divisão telescópica que ele abandona. Ele fica, então, isso aqui quando você fala pré-consciente, inconsciente, consciente, chama-se topografia da estrutura psíquica. E depois as outras três, id, ego, superego, são as estruturas do aparelho psíquico. Como é que você interrelaciona, Paulo, essas estruturas? Muito bem. O ego. Então, o que significa a palavra ego? Consciente. Então, você que está aí ouvindo, você está consciente, é o seu ego psíquico que está consciente. Esse ego está diretamente relacionado ao id e ao superego. O id é uma força de desejos que você nasce com ela e ela se projeta nesse ego com toda a força. E por um outro lado, há uma força que estaria também pressionando
esse ego e essa consciência, que é o superego, que são as censuras que você vai aprendendo no dia a dia, com a educação que lhe dão, com as impossibilidades que você tem, de dia é de dia, de noite é de noite, você precisa comer, você precisa dormir, enfim. As censuras internas, a moral, o édipo, né? Essas duas forças operantes, não é? Que são os nossos impulsos, que pressionam ativamente o seu ego, que são as forças do id, que são os desejos. Eu preciso comer, eu preciso dormir, eu preciso ter, eu preciso ser, eu quero, eu quero, eu quero. E o superego que diz não pode, não pode, não pode. O id geralmente está no inconsciente. O superego poderá estar no inconsciente, pré-consciente ou no consciente. Algumas coisas do id passam para o pré-consciente e para o consciente. Então, eles, Paulo, eles interagem entre si, né? Há uma interação entre consciente, pré-consciente, inconsciente e de ego superego. Então, são 6 instâncias que estão entre si interagindo o tempo inteiro. Uma não substitui a outra. Elas são absolutamente parceiras na formação do sintoma e na formação da neurose. Né? O aparelho psíquico, você não tenha dúvida, foi, para mim, a obra mestre da psicanálise de Freud, porque explica não só as psicopatologias, as neuroses, como também explica o funcionamento de pessoas que não têm neuroses. O funcionamento continua, a dinâmica da estrutura e da topografia é a mesma. Né? Então, Freud fez uma coisa absolutamente brilhante. Ele criou um sistema para o funcionamento psíquico a partir da patologia, e principalmente a partir da patologia que foi a histeria, que era o que ele estudava na época, para a formulação de uma teoria que serve para uma mente, para um cidadão, para um sujeito que não tem histeria e não tem neuroses. Serve para todos. Todos nós temos uma estrutura igual. Só que é como todos nós temos 2 braços, 2 pernas, e uns têm um braço quebrado, outros têm o braço mais curto, quer dizer, divisões nos formatos de ser das pessoas, tá? A Tereza sempre nos pergunta o seguinte: quantas horas que a gente tem de fazer de análise e por que a gente tem que fazer tanta hora de análise? Eu já expliquei que vocês, alunos online, precisam, é assim, precisam, uma coisa muito estranha, se vocês quiserem clinicar, ser psicanalistas integrativos clínicos, vocês precisam fazer 100 horas de análise individual, que pode ser online, como eu já disse, e 100 horas de estágio. Por quê? Porque se você não fizer isso, você não tratar os seus problemas de base, você não tem condição de tratar as pessoas. Essa é uma das grandes diferenças entre a psicanálise e a psicologia, Tereza, que na psicologia o aluno é recomendado fazer terapia, mas o certificado dele não está condicionado a ele fazer a terapia. Se ele não fizer, ele vai receber o certificado de psicólogo e vai atender. Na psicanálise, não. A psicanálise não entrega a certificação sem que você tenha feito a sua análise e o seu analista tenha liberado você para o estágio, você cumprido o estágio. Por quê? Porque a psicanálise, ela prevê a transferência e a contra-transferência. O que isso significa, Tereza? Por exemplo, você chega lá no consultório e fala assim, eu tô com muita raiva do meu vizinho, não sei, tô com uma vontade de matar meu vizinho, e você, analista, vira e fala assim, dá um tiro nele. Você acabou de fazer uma contra-transferência. Você está com raiva de alguém, você é analista e você diz para ele dar um tiro. Primeiro que é uma coisa ilegal e segundo porque é uma coisa doentia. Então, a contra-transferência é tomar para si a emoção do paciente. E ter a mesma emoção e trabalhar na mesma frequência. Se você faz análise, você não vai fazer isso. E na sua supervisão, o seu analista, que vai ser o seu supervisor, vai lhe ensinar a não fazer isso. Então, nós temos que estar minimamente analisados para poder analisar os outros. Quando a psicanálise começou, Tereza, não haviam essas regras. O próprio Freud analisou a filha dele, mas é porque não haviam regras. A psicanálise estava sendo descoberta. Né? Não é que não existisse ética, não existiam regras. Né? Então, assim,
Claro que a ética existia, mas as regras não. Não se sabia que o Freud não podia analisar a própria filha. Ok? Não se sabia uma porção de coisas. Foi se descobrindo, o próprio Freud foi descobrindo as coisas com o passar do tempo, né? Uma das coisas que o Freud preconizava era que os psicanalistas, o melhor era não serem médicos, serem leigos, certo? Coisas que muitos ortodoxos acham que isso é uma psicanálise selvagem. Mas esse negócio de achar, eu sempre falo que é o achismo. Você não tem que achar nada. Ou você tem certeza ou você não acha. Entende, Tereza? Claro, se você quiser fazer um curso de psicanálise, inclusive esse à distância, você pode fazer, né? Mas você só vai receber a certificação de que você é psicanalista se você cumprir aquilo que lhe é proposto no curso. 100 horas de análise individual mínimo e 100 horas de estágio. Até porque você vai perceber o seguinte, você vai perceber que muitas vezes você passa 100 horas e aí você tá lá na análise e fala assim, ah não, mas eu vou continuar porque isso aqui tá tão bom, tem outras coisas que eu preciso resolver, ó, já resolvi meu complexo de Édipo, mas agora eu preciso resolver as questões do meu dia a dia, tem um paciente que eu tô atendendo no estágio e tá, eu tenho meu analista, hoje é segunda, quarta-feira, 3 horas da tarde, sagrado, eu tô lá com o Marco Aurélio Pires, tem questões? Tem questões, estão ligadas com o meu passado? Estão. A psicanálise do passado, da infância e a psicanálise existencial, elas estão hiperligadas. Entendeu, Tereza? Então, é fundamental, se você quiser clinicar. Lógico, se você quiser ter um certificado de participação no curso, você não precisa fazer nada disso. Você veio por autoconhecimento, você só quer participar, você não quer clinicar, você só precisa de um certificado, uma declaração, ó, participei do curso, tá bom. Agora, clinicar é uma coisa muito mais profunda, muito mais séria. Então, aí você vai ter que se submeter a um processo analítico. Combinado? Temos mais alguma pergunta? Vamos ver aqui. Professora, Rodrigo, existe alguma maneira de desbloquear as aulas com intervalo de dias menores? Não. O sistema operacional, não é isso, Ana? O sistema operacional da plataforma não é uma questão de um desejo meu, não passa por um desejo da Fátima, um desejo de qualquer pessoa da SBPI. Passa pelo que a plataforma, como ela foi feita, permite que aconteça. Não é isso, Ana? E as aulas são abertas de 2 em 2 meses, é assim que funciona? As aulas são abertas mensalmente. Existia uma plataforma antigamente, Rodrigo, que abria todas as aulas. Você sabe o que acontecia? Isso foi estatística. Os alunos abriam todas as aulas, não terminavam nenhuma e levavam 4 anos para terminar o curso. E pagavam o dobro. Então, essa sistemática nova, ela é uma sistemática que ela ajuda a que isso não ocorra. Talvez não seja o seu caso, talvez você seja extremamente disciplinado. Mas com tantos alunos hoje, seria muito difícil, né, organizar isso com tantos alunos, percebe? Então, foi percebido que na nova... Depois foi feita uma outra plataforma e fez-se de uma maneira diferente. E percebeu-se que essa forma, ela acaba dando um viés melhor. Foi muito bom estar com vocês, como sempre é bom estar com vocês, né, gente? Obrigado. Até segunda-feira e ó lá, mesmo que seja dia da Copa, presta atenção. Psicanalista não quer saber de Copa. Quer dizer, pelo menos na hora da obrigação, tá bom? Boa semana.